Seção 5ª. Do Serviço Ferroviário. Artigo 236. No serviço ferroviário, considerado este o de transporte em estradas de ferro abertas ao tráfego público, compreendendo a administração, construção, conservação e remoção das vias férreas e seus edifícios, obras de arte, material rodante, instalações complementares e acessórias, bem como o serviço de tráfego, de telegrafia, telefonia e funcionamento de todas as instalações ferroviárias. Aplicam-se os preceitos especiais constantes desta seção. Artigo 237. O pessoal a que se refere o artigo antecedente fica dividido nas seguintes categorias: a. Funcionários de alta administração, chefes e ajudantes de departamentos e seções, engenheiros residentes, chefes de depósitos, inspetores e demais empregados que exercem funções administrativas ou fiscalizadoras. b. Pessoal que trabalha em lugares ou trechos determinados e cujas tarefas requeram atenção constante, pessoal de escritório, turmas de conservação e construção da via permanente, oficinas e estações principais, inclusive os respectivos telegrafistas, pessoal de tração, lastro e revistadores. c. Das equipagens de trens em geral. d. Pessoal cujo serviço é de natureza intermitente ou de pouca intensidade, embora com permanência prolongada. Nos locais de trabalho, vigias e pessoal das estações do interior, inclusive os respectivos telegrafistas. Artigo 238. Será computado como de trabalho efetivo todo o tempo em que o empregado estiver à disposição da estrada, restaurado pelo Decreto-Lei no Indicador Ordinal Masculino 5, de 4 de abril de 1966. Parágrafo 1º. Nos serviços efetuados pelo pessoal da categoria C, não será considerado como de trabalho efetivo o tempo gasto em viagens do local ou para o local de terminação e início dos mesmos serviços, restaurado pelo Decreto-Lei no Indicador Ordinal Masculino 5, de 4 de abril de 1966. Parágrafo 2º. Ao pessoal removido ou comissionado fora da sede será contado como de trabalho normal e efetivo o tempo gasto em viagens, sem direito à percepção de horas extraordinárias, restaurado pelo Decreto-Lei no Indicador Ordinal Masculino 5, de 4 de abril de 1966. Parágrafo 3º. No caso das turmas de conservação da via permanente, o tempo efetivo do trabalho será contado desde a hora da saída da casa da turma até a hora em que cessar o serviço em qualquer ponto compreendido centro dos limites da respectiva turma. Quando o empregado trabalhar fora dos limites da sua turma, ser-lhe-á também computado como de trabalho efetivo o tempo gasto no percurso da volta a esses limites, restaurado pelo Decreto-Lei no Indicador Ordinal Masculino 5, de 4 de abril de 1966. Parágrafo 4º. Para o pessoal da equipagem de trens, só será considerado esse trabalho efetivo, depois de chegado ao destino, o tempo em que o ferroviário estiver ocupado ou retido à disposição da estrada, quando, entre dois períodos de trabalho, não mediar intervalo superior a 1 hora, será esse intervalo computado como de trabalho efetivo, restaurado pelo Decreto-Lei no Indicador Ordinal Masculino 5, de 4 de abril de 1966. Parágrafo 5º. O tempo concedido para a refeição não se computa como de trabalho efetivo, senão para o pessoal da categoria C, quando as refeições forem tomadas em viagem ou nas estações. Durante as paradas, esse tempo não será inferior a 1 hora, exceto para o pessoal da referida categoria em serviço de trens, restaurado pelo Decreto-Lei no Indicador Ordinal Masculino 5, de 4 de abril de 1966. Parágrafo 6º. No trabalho das turmas encarregadas da conservação de obras de arte, linhas telegráficas ou telefônicas e edifícios, não será contado como de trabalho efetivo o tempo de viagem para o local do serviço, sempre que não exceder de 1 hora, seja para a ida ou para a volta, e a estrada
Fornecer os meios de locomoção, computando-se, sempre o tempo excedente a esse limite. Restaurado pelo Decreto-Lei no Indicador Ordinal Masculino 5, de 4 de abril de 1966. Artigo 239. Para o pessoal da categoria C, a prorrogação do trabalho independe de acordo ao contrato coletivo, não podendo, entretanto, exceder de 12 horas, pelo que as empresas organizarão, sempre que possível, os serviços de equipagens de trens com destacamentos nos trechos das linhas de modo a ser observada a duração normal de 8 horas de trabalho. Parágrafo 1º. Para o pessoal sujeito ao regime do presente artigo, depois de cada jornada de trabalho haverá um repouso de 10 horas contínuas, no mínimo, observando-se, outro sim, o descanso semanal. Parágrafo 2º. Para o pessoal da equipagem de trens, a que se refere o presente artigo, quando a empresa não fornecer alimentação, em viagem, e hospedagem, no destino, concederá uma ajuda de custo para atender a tais despesas. Parágrafo 3º. As escalas do pessoal abrangido pelo presente artigo serão organizadas de modo que não caiba a qualquer empregado, quinzenalmente, um total de horas de serviço noturno superior às de serviço diurno. Parágrafo 4º. Os períodos de trabalho do pessoal a que alude o presente artigo serão registrados em cadernetas especiais, que ficarão sempre em poder do empregado, de acordo com o modelo aprovado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 240. Nos casos de urgência ou de acidente, capazes de afetar a segurança ou regularidade do serviço, poderá a duração do trabalho ser excepcionalmente elevada a qualquer número de horas, incumbindo a estrada a zelar pela incolumidade dos seus empregados e pela possibilidade de revezamento de turmas, assegurando ao pessoal um repouso correspondente e comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de 10 dias da sua verificação. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a recusa, sem causa justificada, por parte de qualquer empregado, a execução de serviço extraordinário será considerada falta grave. Artigo 241. As horas excedentes das do horário normal de 8 horas serão pagas como serviço extraordinário na seguinte base: as duas primeiras com um acréscimo de 25% sobre o salário hora normal, as duas subsequentes com um adicional de 50% e as restantes com um adicional de 75%. Parágrafo único. Para o pessoal da categoria C, a primeira hora será majorada de 25%, a segunda hora será paga com um acréscimo de 50% e as duas subsequentes com o de 60%, salvo caso de negligência comprovada. Artigo 242. As frações de meia hora superiores a 10 minutos serão computadas como meia hora. Artigo 243. Para os empregados de estações do interior, cujo serviço for de natureza intermitente ou de pouca intensidade, não se aplicam os preceitos gerais sobre duração do trabalho, sendo-lhes, entretanto, assegurado o repouso contínuo de 10 horas, no mínimo, entre 2 períodos de trabalho e descanso semanal. Artigo 244. As estradas de ferro poderão ter empregados extranumerários, de sobreaviso e de prontidão, para executarem serviços imprevistos, ou para substituições de outros empregados que faltem à escala organizada. Restaurado pelo Decreto-Lei no Indicador Ordinal Masculino 5, de 4 de abril de 1966. Parágrafo 1º. Considera-se extranumerário o empregado não efetivo, candidato à efetivação, que se apresentar normalmente ao serviço, embora só trabalhe quando for necessário. O extranumerário só receberá os dias de trabalho efetivo. Restaurado pelo Decreto-Lei no Indicador Ordinal Masculino 5, de 4 de abril de 1966. Parágrafo 2º. Considera-se de sobreaviso o empregado efetivo, que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento chamado
Para o serviço, cada escala de sobreaviso será, no máximo, de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os refeitos, serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Restaurado pelo Decreto-Lei no Indicador Ordinal Masculino 5, de 4 de abril de 1966. Parágrafo 3º. Considera-se de prontidão o empregado que ficar nas dependências da estrada, aguardando ordens. A escala de prontidão será, no máximo, de 12 horas. As horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 do salário hora normal. Restaurado pelo Decreto-Lei no Indicador Ordinal Masculino 5, de 4 de abril de 1966. Parágrafo 4º. Quando, no estabelecimento ou dependência em que se achar o empregado, houver facilidade de alimentação, as 12 horas do prontidão, a que se refere o parágrafo anterior, poderão ser contínuas. Quando não existir essa facilidade, depois de 6 horas de prontidão, haverá sempre um intervalo de 1 hora para cada refeição, que não será, nesse caso, computada como de serviço. Restaurado pelo Decreto-Lei no Indicador Ordinal Masculino 5, de 4 de abril de 1966. Artigo 245. O horário normal de trabalho dos cabineiros nas estações de tráfego intenso não excederá de 8 horas e deverá ser dividido em 2 turnos com intervalo não inferior a 1 hora de repouso, não podendo nenhum turno ter duração superior a 5 horas, com período de descanso entre 2 jornadas de trabalho de 14 horas consecutivas. Artigo 246. O horário de trabalho dos operadores telegrafistas nas estações de tráfego intenso não excederá de 6 horas diárias. Artigo 247. As estações principais, estações de tráfego intenso e estações do interior serão classificadas para cada empresa pelo Departamento Nacional das Estradas de Ferro.